Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é terça-feira, em nome de Jesus, dia 19 de agosto. E nós estamos na segunda semana do nosso propósito de 50 dias de Yom Teruah, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós acendemos a lâmpada do entendimento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã em que nós acendemos a chama do entendimento, nos revestimos da couraça da justiça e buscamos as virtudes que a Shalom traz para nós. Portanto, Senhor, nesta terça-feira nós nos desligamos de todas as guerras, de todo medo, toda culpa, todas as contendas, todo desequilíbrio emocional, idolatrias, invejas e ódio. Que o seu amor possa ser, Senhor, a nossa base para nos apaixonarmos novamente e aproximarmos do trono da graça do Senhor, do seu amor. É o que nós te pedimos em um nome de Jesus. Fala conosco através dessa palavra nessa terça-feira. Abençoa, Senhor, as nossas casas, finanças, negócios, propósitos, sonhos, projetos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, do diabo, seus espíritos. E nos livra, Senhor, também de nós mesmos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Porque muitas vezes, Senhor, nós entramos na carnalidade e nós nos afastamos do Senhor por conta de sentimentos malignos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E assim seja, amém? Glória a Deus. Shalom, shalom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos nessa semana em que o Senhor tem nos mostrado que para a gente chegar a aproximar do Senhor, é necessário que nós sejamos apaixonados, assim como Jesus se apaixonou pela noiva. Então, aonde há paixão, há fogo nos olhos, há amor, há dedicação, há empenho, e há especialização. Em nome de Jesus. Amém? E a nossa palavra hoje, a frase de hoje está em Lucas 2:49. Por que me procurareis? Como não, como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? Então, os pais do Senhor Jesus, né, se perderam dele ali no templo, e aí ficaram procurando ele, procurando, e acharam ele no templo ensinando. E aí eles perguntaram, né, ué, onde você estava? Onde você estava? E ele disse, ué, por que estão me procurando? Não sabeis que é meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai. Então, nós, como igreja do Senhor, no objetivo de nos aproximar do Senhor, qual que é o nosso dever? Amar o que o Pai ama, que é a igreja, que é o ensino, que é a palavra, que é a salvação de Cristo Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus? E ontem nós lemos uma parte de Neemias e nós vemos que Neemias ficou muito entristecido quando ele ficou sabendo que Jerusalém já tinha sido destruída, os muros estavam derrubados. E aí ele perguntou, né? Ele perguntou pelos remanescentes que estavam lá, os que ficaram lá. E aí foi que Hanani deu a notícia falando: olha, eles estão em estado de miséria e desprezo. Por quê, queridos? Porque já não havia mais paixão, né, pela terra, pelo lugar, e esqueceram das promessas do Senhor. Isso é uma grande verdade, queridos. Quando nós esquecemos das promessas de quem nós somos e perdemos a identidade, né, por causa de muitas coisas que nós vamos nos envolvendo e perdendo a paixão, o amor, então, o caminho é esse, né? Deserdores e miséria, desprezo, né? Então, Neemias, ele chorou muitíssimo, chorou e entristeceu, se arrependeu, entrou ali numa intercessão em favor do povo, né? E ele também foi pedir diante do rei para ir resolver essa situação, porque ele tinha paixão por Jerusalém, a terra.
onde os seus pais estavam sepultados. E então nós vemos o Neemias capítulo 2. Vamos seguir? Neemias capítulo 2, a partir do verso 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei, ora, e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, do rei, né? Neemias está falando, olha, antes eu nunca tive triste, né? Mas era hora de tomar um vinho ali, se alegrar, né? E eu não consegui fazer isso. 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem de ser tristeza no coração? Então temi sobremaneira. E 3. E lhes respondi: Viva, ó Rei, para sempre. Ou seja, né? Que discernimento, né? Viva para sempre, né? Esse discernimento de observar e ter empatia, né, queridos? Para com o outro, porque viu o outro ali com aquele semblante decaído e ele falou: Olha, viva com essa sabedoria aí para sempre, porque você está discernindo que realmente a minha alma decaiu, meu semblante decaiu, né? Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai, minha pátria amada, aquela que eu amo, está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? 4. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus, o Deus dos céus, e disse o rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, né? Eu te peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu reedifique-a. 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marque um prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, dê-lhe cartas para os governantes da além do Eufrates para que me permita passar e entrar em Judá. Então ele pediu, né, para que ele pudesse ir lá reedificar, mas isso iria demandar um tempo, iria custar um tempo. Então toda vez, queridos, que nós precisamos reconstruir novamente, porque uma reforma, queridos, ela demora muito mais do que construir. Construir é mais fácil, né? Mas reformar, né, demanda muito mais tempo, né? É você tirar uma estrutura e não tirar a base para reconstruir novamente. Demanda muito tempo para fazer isso tudo. Mas Neemias, ele achou graça diante do rei e ele falou: Olha, eu só peço uma coisa para você, me diga quanto tempo você precisa para fazer isso. Então, queridos, olha só. Ontem nós aprendemos sobre o amor que nós precisamos ter para com as coisas do Senhor. O Senhor outrora nos deu uma herança, um campo de atuação, e nós perdemos a paixão por a noivinha de Cristo, porque nós nos envolvemos com a Babilônia, com os assuntos, com coisas que nossos compromissos pessoais, entre outras coisas. E nessa demanda, quando nós nos envolvemos com as coisas, os nossos compromissos, principalmente quem está à frente de um trabalho, isso vai demandando que as pessoas que olham para nós, elas querem ver sempre a paixão em nossos olhos, né? Então, quando elas vão vendo que a gente já está fazendo outros compromissos, a tendência dessas pessoas é parar de olhar também para Cristo. Então, aqui entra uma característica muito importante. Ah, mas eu não sou líder, não faço um ministério, mas você é uma mulher, está diante da tua casa. Por que eu falo isso, queridos? As mulheres, elas são uma coluna principal dentro das casas. E como o meu maior público aqui são mulheres, né? As mulheres demandam um papel muito importante. Outrora, as mulheres, elas precisam estar com os olhos no autor e consumador da sua fé.
Yeshua, o nosso Senhor, o Mashiach, o Jesus querido, o amado das nossas almas, né? O nosso marido. Eu acho tão engraçado, né? Que às vezes eu falo alguma coisa assim, meio rápido, forte, né? E meu marido fala: Olha, como você fala comigo, eu sou seu marido. Eu falo: O meu criador é o meu marido. Aí ele: Isso, é muito bom. Meu criador é meu marido. É ele que me sustenta, é ele que me põe de pé. Então, os meus olhos têm que continuar nele. A partir do momento que a mulher tem os olhos fitados no autor e consumador da sua fé, Yeshua, o nosso Senhor, ele me ama, eu amo ele e eu sou a noivinha amada, desejada do meu pai. Então, essa mulher, ela é nutrida, ela passa a ser a mulher virtuosa, ela é nutrida por este grande amor, e este amor faz com que ela se torne o quê? Ativa, dinâmica, e o semblante dela está sempre alegre. E aí que, é, e aí que esta mulher, estando nutrida, ela consegue ser geradora de vida dentro do lar, os filhos, o marido. Então, o marido está sempre de pé. Então, quando o marido olha para a cara da mulher, ele sempre quer ver não somente uma cara bem apresentável, mas também ele quer ver alegria. E isso impulsiona, isso faz com que o homem se sinta mais é, é, mais ativado para trazer recursos, para fazer as coisas que ele tem que fazer, porque ele precisa ter essa shalom. Tudo que o homem deseja é uma shalom dentro do lar. E para que a shalom se estabeleça, essa mulher tem que estar com os pés rendidos, que tem que estar aos pés do Senhor, rendida à cruz. Então, ela precisa estar apaixonada pelo Senhor, senão ela não vai conseguir fazer isso. Ah, mas se na minha casa eu sou o marido que busca o Senhor, então você se renda como noivinha de Cristo, apaixonado pelo Senhor. Então, Neemias, ele pediu para fazer essa restauração aí. E quando ele pediu para fazer essa restauração, ele entrou numa restauração de amor, paixão pela obra espiritual do Senhor. Ele falou: Olha, vamos fazer tudo isso daí, queridos. Essa restauração, ela está falando da nossa alma, que outrora se contaminou com as coisas da Babilônia, né? Então, Neemias, ele perguntou sobre os remanescentes da destruição que se encontravam perdidos e sem identidade, sem valores e sem respeito próprio. Então, a restauração, ela diz sobre uma dignidade de Deus para o seu povo. Queridos, restauração da nossa alma, né? Lembra que ontem eu falei, Senhor, é possível, Pai, é possível que a gente consiga se apaixonar novamente pela noiva de Cristo? E o Senhor falou, sim, é possível. Três condições. Apocalipse capítulo 3, 18. Adquire ouro refinado para a restauração. O que significa ouro refinado? Uma fé pura e verdadeira, uma riqueza em comunhão com Deus. Roupas brancas, pureza e santidade. E colírio para os olhos. O que é colírio para os olhos? É eu pingar a palavra do Senhor e sabedoria, a ponto de que a luz começa a clarear os meus olhos espirituais e eu começo a compreender qual que é a vontade perfeita e agradável do Senhor. Então eu preciso disso. Se eu fizer isso, trocar minhas vestes, adquirir ouro refinado, uma fé pura, né? Que foi ali, ó, moldada no fogo, moldada. Porque o ouro precisa de um fogo para tirar todas as contaminações, as misturas nele, para que ele fique puro, né? E colírio, onde eu vou pingar as palavras nos meus olhos. Então, eu consigo novamente enxergar a noivinha, né? Porque aí, aquela contaminação, aquele engano, aqueles desejos, eles vão ser eliminados. Portas queimadas. Quando Neemias chegou em Jerusalém, as portas estavam queimadas, portas destruídas, né? O que significa isso? Essa porta, querida, é o nosso coração, é o nosso sentimento.
Então, é um fim de um relacionamento e da identidade de um povo. Então, as minhas portas estão queimadas, né? É, significa que os meus sentimentos e os meus pensamentos, eles já foram queimados, contaminados pela paixão da Babilônia, da outra noiva, né? A mulher, né? Não é a noiva, ela é a mulher do sistema deste mundo. Então, paixão, ele vai envolver o quê? Comprometimento, responsabilidade, dedicação, especialização. Eu estava atendendo uma pessoa e, e a pessoa estava injuriada. E aí eu perguntei para ela, por que está tão abatida? Por que está tão para baixo? Por que você está desse jeito? E ela falava, ela foi várias sessões e eu não conseguia identificar por que que ela estava tão injuriada. E esta mulher, ela é coordenadora de um curso e ela disse assim para mim: estou injuriada porque eu acho que, como eu sou líder de uma coordenação de uma faculdade, eu privo por aquilo que me foi concedido, né? E ela falou: e nesse privar do que me foi concedido, eu faço o meu melhor. Eu tenho a coordenação, mas eu me especializo, eu leio bastante livro, prego bastante conteúdo, eu faço mais curso. Eu quero dar uma melhor qualidade para os estudantes do curso ofertado. E isso aí eu vou fazer com o quê? Com comprometimento, com responsabilidade. Eu peguei as palavras dela. Muito comprometimento, muita responsabilidade, muita pontualidade, muita dedicação e muita especialização. E eu falei, isso é essencial para uma liderança? Ela falou, sim, eu acho que é essencial para uma liderança. E acontece que ela está debaixo de uma liderança também. Só que essa liderança que ela está debaixo, essa liderança está em falha no conceito dela. E eu falei, como assim que você acha que ela não falou que estava em falha, mas ela estava reclamando que a liderança que estava sobre ela estava fazendo de qualquer forma. Ela falou: a pessoa que está lá na outra liderança, ela está fazendo assim, ela vai em busca de outros que possam aconselhar ela. E ela não busca se especializar, ela não tem comprometimento. Uma hora ela marca, outra hora ela não faz a reunião certo, e ela pede para a gente fazer aí de qualquer jeito, e ela não está nem aí. E aí, quando ela quer resultados, ela faz uma reunião e ela cobra resultados. Só que ela mesmo não tem comparecido com essa eficácia que ela está cobrando-nos. Quando ela falou isso, eu falei assim: Aí eu falei para ela: bom, qual o seu papel? Ela falou: meu papel como líder? Eu falei: é. E ela me disse assim: o meu papel é: sou comprometida, tenho responsabilidade, dedicação, especialização. E eu disse assim: isso para você é essencial? Ela falou: sim. Eu falei: se você não fizer nenhuma dessas partes, ela falou: estarei em falha com aquilo que me foi concedido. Quando ela disse isso, eu falei assim: então olha para a sua líder. Aí ela regalou um olho, eu falei: está vendo por que você está injuriada? O ser humano fica injuriado, queridos, quando alguém está em falha com seus trabalhos diante daquilo que foi pedido para ser feito. A Bíblia diz que. Ai, meu Deus, agora eu esqueci aonde a palavra. A Bíblia diz que ah, a pessoa recebe uma tarefa para ser feita. Amém. Mas tem pessoas que fazem mais do que lhe é pedido. Isso aqui eu já escutei várias vezes na minha faculdade, e as professoras falam assim: nossa, você é incrível, porque nós pedimos para você fazer algo e você faz algo melhor do que você está fazendo. E eu falei assim: olha, não é porque eu quero me aparecer, é porque isso é natural da minha vida. Por favor, entenda isso. Eu tenho prazer em fazer uma coisa bem feita.
E ela disse assim: olha, que maravilhoso isso que você faz. Então, a pessoa é. Ai, meu Deus, esqueci o versículo, queridas, me perdoe. A pessoa, ela é pedido para ela fazer algo e ela só faz aquilo que lhe é mandado, né? Então, ela não faz mais nada mais além. Então, ela é considerada um servo inútil, né? Bom, e aí, ela foi perceber que ela estava injuriada porque a líder mesmo em si não estava no mesmo parâmetro de responsabilidade que ela estava tendo com os delas. Então, ela estava cobrando, ela nem podia estar cobrando aquilo. Bom, vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre a contaminação espiritual. O Senhor nos dá uma segunda chance. Em Mateus 11:28, o Senhor está falando ali de uma segunda chance. Olha, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se nós estivermos sobrecarregados com tudo que aconteceu, com a contaminação de tudo que aconteceu em nossas vidas, o Senhor nos dá uma segunda chance. O filho pródigo, no verso 28, o filho mais velho, ele ficou indignado. O que significa a palavra indignado? Indignou-se. Indigno, não digno, né? Sem qualidades, não merecimento, ser incitado à ira, indigno, irado, né? Ser provocado, desgosto ou pesar. Então, o que aconteceu com ele? Ele ficou com inveja no coração. Então, o que que é inveja? É uma injúria. O que que é uma injúria? É estar indigno. Comportamentos destrutivos. Quando nós tiramos a paixão da noiva de Cristo das nossas vidas, nós vamos olhar para a Babilônia. E a Babilônia, ela nos ensina a ser invejosos. Porque é uma contaminação. Então, entra o quê? Eu estou na Babilônia, eu estou disputando. Todas as disputas envolvem inveja. E quando envolve inveja, envolve um sentimento destrutivo, é um amargor. Isso, queridos, é uma contaminação tão grande que a Bíblia diz que ela vai contaminar até os ossos. A inveja é terrível. Foi o sentimento de Caim, né? Estava conversando hoje um pouquinho com a minha paternidade e ele falou assim: é isso mesmo. É uma contaminação terrível. Caim, destrutivo, vai até no osso, contamina. E para você se limpar disso tudo, querido, demanda muito tempo. Tempo, foi o que Neemias pediu. E ele falou: olha, só que é o seguinte, me diga quanto tempo você precisa, porque eu preciso saber quanto tempo você vai ficar ausente. Você vai e volta. O Senhor nos dá uma permissão para um tempo de limpeza. Esse é o tempo, queridos. 50 dias, Yom Teruah está aí. Né? Estamos aqui às portas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O Senhor está nos dando esse tempo aqui. Eu vou esperar chegar nos 10 dias do perdão para fazer essa limpeza? Então, essa mistura toda, essa inveja das disputas humanas lá fora, nos contamina, apodrece, nos traz confusão, maldade, né? Mas o Senhor nos ensina a lidar com a inveja e a cultivar o amor e a generosidade. Provérbios 14:30, Tiago 3:16, para sairmos dessa destruição e desses processos para a restauração. Apocalipse 3:19. Bom, ontem nós falamos, né, do colírio, e o Senhor diz em Apocalipse 3:19: eu repreendo e disciplino quantos eu amo. Então, se nós estivermos nessa situação, o Senhor está nos corrigindo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Então, cuide para fazer uma limpeza. Eis que eu estou à porta e bato. Tum, 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 tum. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor quer, ó, abre essa porta. Deixa o Senhor entrar e limpar toda essa contaminação da Babilônia. 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Olha que maravilhoso, queridos.
comunhão. E assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Então, queridos, isso aqui é o que o Senhor está falando. Olha, o que foi contaminado? O nosso coração, né? Nós nos envolvemos, nós saímos do amor do Pai, do amor da noivinha e fomos nos envolver com a Babilônia. E lá houve o quê? As disputas, né? Disputas humanas por poder, por posição, por dinheiro, por vencimento. Isso é terrível. E nesse envolvimento todo, nós ficamos longe do Senhor e entramos na dimensão dos Caíns da vida. E ali nós participamos das invejas. A inveja, o olho gordo, mas o olho gordo pega, pega. A pessoa está te secando, queridos. Ela está te secando. E se você não tem um combustível extra, uma reserva extra, né, de amor, porque o amor lança fora todo medo, o amor lança fora a contaminação. Se você não tem um extra, porque você foi gastando, 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 o que que vai acontecer? Você estará desprovido. Eu tenho um livro que eu leio, ele de vez em quando, eu vou até dar uma indicação. Esse livro aqui se chama, olha, Contaminação Espiritual, de Alcione Amerink. Ele fala muito, e tem um capítulo que fala sobre inveja. Ele é muito bom. Se eu encontrar o PDF, eu vou jogar dentro do grupo para vocês, ok? O capítulo, a página 99, fala sobre a inveja. Inveja aguda. Está falando sobre o que eu já citei aqui, a questão do filho mais velho, que se indignou, ficou incitado a ira, a ser provocado, né? Então, a inveja é um desgosto, um pesar pelo bem dos outros, um desejo violento de possuir o bem alheio, né? A inveja é um sentimento efêmero que acomete com frequência aquele que está contaminado pela religiosidade. Tá? Então, esse livrinho aqui, ele fala muitas coisas, ele é maravilhoso, esse livrinho. Tá? Se você puder, se eu achar o PDF, eu vou pôr para vocês. Olha só que maravilhoso esse livrinho. Tá? Então, contaminação espiritual. E ele vai ensinando como a gente sair dessas contaminações. É claro, queridos, que nada melhor do que um jejum, né? Uma aproximação, como nós estamos fazendo aí, 6 horas de jejum, entregando ao Senhor, cantando louvores e pedindo para o Senhor para que nós estejamos sempre conectados à mesa da comunhão. O Senhor está batendo no seu coração, queridos. Outrora você foi contaminado aí por um sentimento de disputa, disputou em alguma coisa, algum momento, estava dentro da igreja, estava ali defendendo o seu ministério pessoal, estava ali defendendo o seu campo, aquilo que Deus te deu, te prometeu, a promessa, e aí você entrou em dissensão, discussão com os irmãos, e aí isso contaminou sua vida, e você saiu da presença de Deus, e você foi trabalhar, vou arrumar um trabalho, eu vou sair fora disso, e aí você ali fora entrou na dimensão da mulher adornada, da Babilônia, da sedução, eu vou fazer isso aqui, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou cuidar da minha vida. Isso aqui, queridos, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Outrora, você está de pé, cuide para não cair. E se você vê o seu irmão cair, ore, peça misericórdia, Senhor, porque eu estou de pé. E peça para o Senhor guardar o seu irmão. Amém, queridos? Em nome de Jesus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esses cuidados. Nós precisamos ser apaixonados. Neemias tinha uma paixão pela pátria dele e ele pediu para o rei uma oportunidade de restaurar. Pai, a restauração diz sobre uma dignidade de Deus para nós. Neemias diz sobre reconstrução, restauração e restituição.
Que o Senhor possa nos ajudar nesse período, Senhor, em que nós estamos aqui de 50 dias, para que seja restaurado os nossos sentimentos, família, corpo físico, trabalho, finanças, cidades, igrejas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Nosso ministério pessoal. Nos dê, Senhor, ouro refinado no fogo, uma fé pura e verdadeira, roupas brancas, pureza e santidade, colírio para os olhos, palavra, sabedoria e luz. Pai, todas as nossas portas queimadas, que foi o fim dos relacionamentos e da identidade de um povo, que elas possam ser reconstituídas no Senhor. Meu Deus, nos perdoa pelas nossas maldades, pelas nossas disputas com seres humanos. Nos perdoa, Senhor, se entramos nesse veneno do mundo chamado inveja, veneno do mundo chamado ódio, veneno do mundo chamado disputas. Pai, nós nos retiramos desses lugares, nos desligamos, Pai, do medo, da culpa, das contendas, de todo o desequilíbrio emocional, da idolatria, das invejas e do ódio. Queremos ser reconectados na oliveira verdadeira, no seu amor, no trono da graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que repreende e disciplina todos quanto ama. Obrigado, Senhor, por dizer para nós ainda nos alertar, para sermos zeloso e nos arrepender. Obrigado por dizer que o Senhor ainda está na porta do nosso coração, batendo para restaurar este amor, esta paixão. E obrigado, Senhor, por dizer que o Senhor vai entrar nessa nossa casa, cear conosco, sentar-nos com o Senhor no trono, assim como o Senhor está sentado com o Pai. E obrigado por dizer para nós ouvirmos esta palavra, porque o teu Espírito está nos alertando neste tempo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E assim seja. Amém, queridos? Lucas 2,49, o Senhor Jesus está dizendo: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho o dever de tratar dos assuntos concernentes do meu Pai? Volte-se a apaixonar pelos assuntos concernentes do Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma terça-feira produtiva, cheias de vitórias abundantes, e que o amor do Pai venha inundar o teu ser, a ponto de você ser apaixonado novamente pela noivinha de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom, shalom.